Bom, o Rayone é um colega meu de trabalho, é assistente social, e dia 15 agora, a profissão de assistente social completa 59 anos de sua regulamentação, tá? Psicologia também foi um pouquinho depois, foi em agosto daí. E daí, pra você ver, ano que vem vai completar 60 anos dos assistentes sociais regulamentados no Brasil. Rayone é professor também, e daí eu acho que ele tem bastante coisa para ensinar. Apresente-se, Rayone. Quem é Rayone? Qual é a profissão dele? Eu sei que você é multitarefa, você faz um monte de coisa. Eu acho que você é igual. Esse é coisa de velho, você não vai saber, né? Igual o Unibanco, que é 30 horas. O Unibanco não existe mais, tá? E diz aí, se apresenta para nós, por favor. É, assim mesmo. Bom, Márcio, boa noite, pessoal. Agradeço demais o convite, estar aqui com você, falando sobre essa profissão que exerço, uma profissão que eu amo muito. Como você já falou, eu sou assistente social, me formei em 2011 pela Fundação Presidente Antônio Carlos de Bom Despacho, Minas Gerais. E o despacho foi tão bom que eu fui despachado para São Paulo. Mas você é natural de lá? Não, sou natural de Estrela do Indaiá, Minas Gerais. Daí eu fui despachado para São Paulo. Tudo em de Minas mesmo. Uhum. Sou mineirinho, agora meu sotaque mineiro tá ficando mais aflorado aqui em São Sebastião. Você acha? Eu acho. Tem muito mineiro por aqui, o pessoal fica falando assim, eu fico lembrando lá das minhas raízes. Né? Tá certo. Tá certo. E eu mudei em 2013 para Sumaré, ao lado de Campinas, trabalhei ali um tempo e depois eu fui para Limeira e fiquei por lá por 6 anos, até vir agora para São Sebastião. Estou aqui desde novembro do ano passado. Eu tenho mestrado na área de Ciências Humanas e Sociais, sou professor também de Serviço Social, sou também supervisor de equipes de assistência social, sou consultor nessa área de desenvolvimento humano, me interesso muito pela questão humana, pelas suas complexidades, sou estudante de História e de Psicanálise, sou um eterno aprendiz, eu não aguento ficar quieto, sabe? Tô aí, pro que der e vier. Então você é formado em serviço social, é graduando de História e de Psicanálise também. Isso mesmo. Entendi. É legal, né, você unir inicialmente serviço social com História, né? Eu acho que é legal a gente saber como é que se formou pelo menos a história do Brasil, né? Como é que se formou a história do Brasil junto com ainda mais o tema que a gente vai trazer hoje, que é cidadania, né? Como é que formou a nação. Eu não sei, deixa eu até colocar aqui, Cleide Machado. A Cleide tá precisando de nota ou não? A Cleide? Não tá. É uma a Cleide não aplicada. Tá? Tá certo, Professor maravilhoso, Legal. O pessoal dando boa noite e tal. Legal. Que a pessoa que faz o serviço social atua. Fala um pouco assim de como é que é a formação. Com certeza existe bastante da área de direito também. O que estuda, inicialmente, o que estuda quem faz serviço social? Tá. O serviço social é uma formação de 4 anos, né, o bacharelado, e não é uma ciência, é uma profissão que está na grande área das ciências humanas e sociais aplicadas. Nós estudamos o pensamento social em vários anos da graduação, a gente estuda filosofia, a gente estuda psicologia do desenvolvimento, psicologia social, antropologia, a gente estuda sobre o direito também, direito de família, direito previdenciário, né? A gente estuda toda a fundação da sociedade, o seu desenvolvimento, né, na sua fase capitalista, que é justamente na sociedade capitalista em que o serviço social surge enquanto uma especialização do trabalho, né, com a sociedade capitalista e na sociedade capitalista
que nós iremos trabalhar. Então, a gente precisa entender os fundamentos dessa sociedade, como ela opera, e também entender o Estado, né? Quem é o Estado, como o Estado se configura, entender quais são os processos de uma democracia, a cidadania, o se formar cidadão, né? E além da prática do assistente social, que é muito complexa também, porque o nosso campo de trabalho é um campo muito vasto, né? A gente pode trabalhar em várias possibilidades, é uma formação bem genérica. Então, a gente estuda também a parte de gestão, elaboração de projetos, economia, uma profissão bem genérica, né? E a prática também do serviço social, os fundamentos históricos, né? O processo de sociabilidade, processo de trabalho. A gente estuda muito o trabalho, o trabalho como o fundante dessa sociedade, é o que funda a sociedade capitalista, é o trabalho. Então a gente vai estudar os fundamentos do trabalho, como que ele se constitui, como que ele opera na nossa subjetividade, né, na nossa coletividade, na economia. É uma profissão muito interessante para a gente entender essa sociedade que vai se formando aí em torno dessa questão central, que é o trabalho. Você vê assim, a saúde no Brasil, o tratamento, né, os profissionais de saúde, alguma ideia de saúde, que é a área que eu atuo mais, veio para o Brasil junto com a monarquia, né? O pessoal fugiu lá de Napoleão, veio para cá, eu falei, bom, daí a gente vai ter que cuidar do rei também, e junto com isso é que acabou vindo as primeiras faculdades de medicina, e daí o tratamento, os profissionais mesmo, né, de medicina, médicos e tal. Quando a gente fala em assistência social, inevitavelmente, posso estar errado, pode ser um baita de um... Não é preconceito, mas a ideia, assim, a gente pensa a respeito dos mais pobres, a assistência, o fornecimento de algum tipo de amparo material. Isso se deve à história da assistência, do serviço social, da assistência social no Brasil. Também era assim, as pessoas mais pobres iam lá, digamos, com a assistente social da época, e daí eles iam lá e davam alguma coisa porque estava faltando para aquela pessoa. É isso, porque até hoje, às vezes, a gente percebe um pouco essa expectativa de quem busca, está mudando, mas a gente ainda vê essa expectativa de quem busca o serviço social. É mais ou menos essa história, sim ou não? Aqui no Brasil, o serviço social ele vai surgir para dar respostas ao que a gente chama de as expressões da questão social. Né? A gente pode entender a questão social como todas as consequências, né, ou os desdobramentos do desenvolvimento de uma sociedade capitalista. Né? Quando o Brasil, então, ele começa a se expandir, os centros urbanos, né, ele vai se expandindo, mais pessoas vão se aglomerando, as pessoas vão saindo do campo, vêm pessoas de outros países, trabalhadores, operários. A questão do operariado, ela vai trazer um conflito muito grande, porque aumenta-se a violência, aumenta-se a fome, aumenta-se a miséria, né, aumenta-se todas as taxas, né, de analfabetismo, de questões de saúde, sanitárias. Muitas campanhas foram necessárias, porque proliferou-se, né, doenças. Então, nesse contexto de muita crise, que é uma crise social, né, do próprio desenvolvimento da sociedade, o serviço social, então, ele surge muito vinculado à Igreja Católica. Né? A Igreja Católica, na intenção de retomar as ideias de São Tomás de Aquino, lá do século XIII, ela vai trazer, então, essa ideia de bem comum como algo muito embutido ali na sua ideologia, e ela vai reafirmar essa
essa ideologia a partir da prática social, da ação social católica, que é uma forma, inclusive, da igreja, né, estar presente nos processos de desenvolvimento da sociedade junto ao Estado e junto às frações dominantes, que é a burguesia do país na época, né? Então, o serviço social ele vai surgir justamente dentro aí da ação da Igreja Católica, né? A primeira escola de serviço social no Brasil foi de 1936, né? Então, isso em São Paulo, depois em 37 no Rio de Janeiro, né? Então, o que acontece? O Brasil, agora, 85 anos, né, de serviço social no Brasil. Então, nesse tempo, a gente surge com a influência europeia, porque aí as moças da igreja, né, as senhoras da igreja, elas iam até, né, a Europa, a Bélgica, e de lá, então, elas recebiam as orientações, a supervisão de assistentes sociais de lá, e voltavam para o Brasil para formar as outras moças, né, da igreja, para fazer essa ação junto à sociedade. Só que essa ação, na verdade, baseada na filosofia de São Tomás de Aquino, ela entende a sociedade como um bem harmônico. E aqueles indivíduos que não estão de acordo à ordem dessa sociedade, eles são indivíduos desviantes, eles são indivíduos anômalos, né? Então, cabe às primeiras assistentes sociais, a partir de uma perspectiva moralizadora, conservadora, ajustar esses indivíduos nessa sociedade. Então, a gente está falando, na verdade, de um produto da sociedade capitalista que estava ali excluído, que não estava sendo absorvido pela indústria, né, nascente da época e tal, e que precisava de uma certa assistência, de um certo amparo. Como não existiam políticas sociais, políticas públicas para essa população, e essa população era vista como um perigo à ordem, a gente fala que nessa época a questão social ela era um caso de polícia, e era mesmo, né, porque a vadiagem, a vagabundagem era criminalizado, você não podia dormir na praça pensando nela, né, você tinha que trabalhar, você tinha que produzir, você tinha que ter uma função nessa sociedade, você não podia ser um vagabundo, né, e o Estado ele atuava no sentido de manter a ordem, e a igreja era aquela que cuidava dos pobres, né, pela própria missão cristã, né, de cuidar dos pobres, de dar o pão aos pobres, não é assim? Então, o serviço social, de fato, ele carrega na sua gênese, ou seja, no seu início, aqui no Brasil, né, essa perspectiva moralizadora da questão social, não a concebendo como um produto da sociedade capitalista, mas como um problema de indivíduos desajustados que nós tínhamos que ajustá-los, então, a partir de práticas educativas, né? Você pega, assim, por exemplo, a abolição da escravatura, né, que logo, e assim, as pessoas foram libertas aí, vamos chamar assim, né, a escravidão acabou, só que dessas pessoas foram largadas, elas não tinham casa, não tinham trabalho, e daí tem toda aquela história de ter surgido as favelas e tal, e tudo isso, porque as pessoas não tinham onde morar e também não tinham trabalho. Os imigrantes estavam ocupando boa parte do trabalho que os negros ocupavam, enfim, aquela história toda. Você acha... Eu estou enfiando um monte de pergunta aqui que a gente não combinou, hein? Qualquer coisa você fala, Márcio, a gente não combinou isso. Tá. Você acha que lá no começo... você acha que lá no começo o serviço social ele foi instrumentalizado a favor da burguesia, a favor do Estado? Trabalhou no sentido de fazer com que, né, as pessoas da época elas fossem submetidas, né, à ordem dominante. Então, todas as pessoas que estavam, né, ou que desenvolviam um comportamento diferente, né, do que era esperado pela sociedade da época, passava então por um crivo totalmente moralizador da sua vida, culpabilizando por essa condição, e o trabalho desenvolvido na época era justamente no sentido de acompanhar as famílias,
né, de estar próximo à realidade dessas famílias, mas não no sentido de promovê-las, mas no sentido de subjugá-las a um determinante social, econômico e político da época. Não tinha intervenção estatal, né? Não tinha uma preocupação real com as pessoas que estavam excluídas, né? Com as pessoas que experimentavam a pobreza, a miséria e que desenvolviam comportamentos reativos até, né? A partir da violência, né? A partir do próprio, né, do consumo abusivo de álcool, de outras substâncias, né? Então a gente trabalhava muito nessa linha de ajustar os indivíduos desviantes à norma social, aos padrões sociais da época. Então, beleza, o pessoal faz o serviço social, faz a graduação, aprende a não levar consigo esse estigma da caridade, esse estigma do assistencialismo. Depois, mais para frente, acho que a gente vai falar um pouco até de militância, mas com certeza, hoje o assistente social é muito diferente das irmãs carmelitas de pés descalços lá dos anos 1800 e pouco, certo? Até por já ter trabalhado na diretoria de assistência do Vale Paraíba, eu vi muitas ONGs, assim. Tive muito contato com o pessoal do CRAS, do CREAS, né, faz parte dos nossos trabalhos e tal. Então, eu tenho um pouquinho mais de ideia dos profissionais de serviço social que trabalham na política pública. E fora disso, o que mais que um assistente social pode fazer além da política pública? O Estado, ele é o maior contratante de serviços de assistente social no Brasil, né? Então, ele ainda está ali no top, né, de empregador dos nossos serviços. Mas nós também podemos atuar, como você colocou, no terceiro setor, com as OSCs, né, as organizações da sociedade civil. A gente pode trabalhar, então, aí com as comunidades, desenvolver projetos comunitários, a gente pode trabalhar em empresas, né, desenvolvendo trabalho junto aos trabalhadores, às famílias, ou em projetos de responsabilidade social. A gente pode atuar também na consultoria, na assessoria, tanto a movimentos sociais, quanto a empresas também, no próprio serviço público, ou a indivíduos, enfim. A gente trabalha, né, junto à infância e juventude, junto ao envelhecimento. Então, assim, são públicos específicos para intervenção de assistentes sociais. Nas empresas também a gente pode trabalhar na parte de desenvolvimento de recursos humanos, né? Formação e capacitação continuada, na docência, na pesquisa, né? Então, o serviço social, ele amadureceu muito enquanto um campo também que produz conhecimento, né? Da década de 80 para cá, que é um movimento que nós chamamos de movimento de reconceituação, que é quando o serviço social, de fato, ele adquire a sua maturidade profissional, a gente vai entrar no campo da pesquisa. A CAPES também, ela financia pesquisas na área de serviço social, então a gente é um campo que produz conhecimento, né? Então é uma área muito vasta, não só na atuação do Estado, né, mas no geral. Mas sempre a nossa prática, ela vai rebater, né, na maioria das vezes, em ações do Estado, né? Ações da assistência, da política de saúde, de educação, de habitação, esporte, cultura, né? Porque geralmente as pessoas que buscam pelos serviços sociais são pessoas que trazem aí alguma necessidade no sentido de não acesso a algum bem, algum serviço, algum direito, algo está faltando, ou tem algum envolvimento com alguma questão jurídica, o judiciário requisita alguma avaliação, né, ou o próprio INSS, o acesso a direitos e benefícios previdenciários. Então, a nossa prática, ela sempre, né, ou na maioria das vezes, vai ter uma relação ali com o Estado, direto ou indireto. Tanto é que, assim, uma coisa que eu já vi algumas vezes de profissionais da área é que o papel do serviço social, não sei se está certo ou não, mas um dos primeiros seria a garantia de direitos.
E daí, assim, isso, já vou emendar outra pergunta. Talvez isso, inclusive, eu acho uma coisa legal para você definir, talvez isso, inclusive, confunda um pouco as pessoas com o profissional da justiça. Então, sei lá, um advogado, um promotor, um defensor, até mesmo um magistrado, tal. E daí eu tenho a impressão, assim, me corrija se eu estiver errado, de que as pessoas que procuram assistente social, em geral, não, mas assim, é comum a procura por demandas jurídicas, assim, de coisas que têm a ver com o judiciário, com alguma coisa que inclusive vai levar a algum tipo de processo, tal. Me faz essa diferença, assim, até para, sei lá, não sei se pessoas aqui, eu sei que tem alunos seus aqui, alunas, mas até para quando a gente for procurar, às vezes, o serviço social, né? O que eu devo procurar? O assistente social e o que eu devo procurar o advogado, a advogada, assim. Eu acho que nós trazemos uma semelhança muito próxima a esses outros profissionais do direito, porque nós também somos operadores do direito, né? Nós estudamos legislações, até porque a nossa prática ela é uma prática pautada na própria Constituição Federal, né, na configuração das leis, nos estatutos da criança e adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, e nas legislações, né, que garantem e protegem grupos específicos, né, a Lei Maria da Penha, como, né, uma legislação que protege também as mulheres, a Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei Orgânica da Saúde, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, assim, nós pautamos muito a nossa prática, né, a partir desse entendimento legal, né, da Constituição do direito no Brasil, os direitos civis, os direitos políticos, né, e o acesso da população a esses direitos, né. Então, quando a população ela procura por um assistente social, né, não é porque há necessariamente uma necessidade material, como muitas pessoas associam a nossa profissão com a cesta básica, né, como se nós fôssemos apenas aqueles, né, aquelas pessoas boazinhas que concedem cesta básica ou fazem cadastro de Bolsa Família, né? A nossa profissão ela vai para muito além disso, né? E como você bem colocou, a gente orienta a população a respeito dos seus direitos, né? O direito para com os seus filhos, às vezes o conselho tutelar, né, recebe alguma denúncia, a família não está muito bem esclarecida, o assistente social orienta, direciona, esclarece sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre o papel dos órgãos de justiça, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da OAB, né, em alguns municípios não há defensoria. Então, a gente também, em algumas situações, orienta em relação à curatela, à tutela, né, acolhimento institucional. Então, tudo isso tem a ver com a própria configuração de um Estado democrático de direito, né? Então, nós somos operadores do direito, então é comum, sim, as pessoas nos procurarem para que a gente oferte orientações nesse sentido, né? Você já falou um pouco das interfaces que existem entre o serviço social e outras profissões. Acabou de falar da questão dos outros operadores da justiça, tal. Mas, assim, que nem recentemente saiu uma legislação determinando a presença de assistente social e psicólogo na escola. Quais outras profissões, ou pode ser todas, não sei, que o assistente social troca ideia, assim? A gente tem no nosso próprio Código de Ética, né, que é de 1993, que é o que está vigendo, a gente tem a prática interdisciplinar, né, esse diálogo com outras profissões, como uma das partes integrantes do trabalho de assistentes sociais, justamente por entender que nós somos incompletos enquanto uma área. Nós temos a nossa especificidade, mas por si só a gente não consegue resolver os problemas do mundo, né? Até porque o mundo é muito complexo na sua problemática. Então, cada profissão tem aí a sua função e a sua legitimidade social, e a gente precisa, então, ter um estreito diálogo, uma aproximação com os diversos saberes, claro,
né, respaldados aí a partir da especificidade do fazer do assistente social, né? Então, sim, no caso da saúde, a depender do lugar que nós estamos, a gente precisa pensar e discutir situações junto aos médicos, aos psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutricionistas, né? Na política de assistência também com os educadores sociais, né? Com os profissionais do direito. Então, onde quer que nós atuemos, em hospitais, por exemplo, a gente precisa conversar, né, com outros profissionais. Porque a gente tem ali um indivíduo ou uma situação que não dá para fragmentar, né? Nós somos seres integrais, né? Então, não dá para dividir em várias partes, falar, ó, você cuida disso, eu cuido daquilo. Não, a gente tem ali uma problemática. E quando há vários olhares, por isso o fazer profissional, quando há vários olhares sobre aquela questão, há muita contribuição, né? Então, um pouquinho que cada um ali tenha a dizer e a sugerir, pode surtir efeitos muito significativos no acompanhamento de um caso, no desenvolvimento de um projeto, num trabalho com grupos, né, numa campanha, numa ação comunitária, numa ação institucional. Então, sim, a nossa profissão, ela tem aí como uma das suas, né, características atuais, né, trazer essas contribuições multidisciplinares, multiprofissionais e o diálogo interdisciplinar como uma questão fundamental também aí para uma, né, para uma prática bem sucedida da assistente social. Achei legal você começar já falando a questão do assistente social dentro do capitalismo, porque é assim, a história que você está me contando me faz pensar que o pessoal do serviço social acabou se aproximando ou sendo um elo de ligação entre aquela pessoa que precisa mais, ou seja, o mais necessitado, o mais pobre, e aquilo que ele precisa, que às vezes é oferecido pelo Estado, às vezes é oferecido pela burguesia e tal. Então, me faz pensar que a história fez com que vocês acabassem sendo uma espécie de porta-voz das necessidades daqueles que têm menos. Você acha que isso criou uma espécie de estigma em vocês, do tipo assim, outros profissionais de outras áreas, ou serviços, ou instituições pensam, pronto, lá vem o assistente social. Eu mesmo já brinquei, assim, o insistente social, entendeu? Você acha que isso criou um estigma? Pronto, lá vem o assistente social pedir alguma coisa, né? Lá vem o assistente social dizendo que eu não estou fornecendo alguma coisa que tal pessoa precisa. Você acha que isso criou mesmo estigma em cima de vocês ou não? Sem dúvida. Num primeiro momento, como eu falei um pouco da história, né, o serviço social ele era, né, operado por moças, né, da igreja. E geralmente eram pessoas ali da elite da igreja, né? E aí depois, com o desenvolvimento da profissão, né, principalmente a partir da década de 40, que é quando, né, o Estado brasileiro ele passa a desenvolver determinadas políticas públicas e sociais, ainda de uma forma muito focalizada, né, mas justamente por estarmos vivendo um processo de desenvolvimentismo, a entrada do capital estrangeiro, internacional, aqui no Brasil, né, o crescimento do país, né, as multinacionais, etc., o Estado passa a demandar, né, a mão de obra de assistentes sociais. Então, a profissão, ela vai, a formação de profissionais, melhor dizendo, ela vai exigir a abertura para um caráter ainda mais científico, e não só da ação da igreja. Então, a gente vai precisando ter, né, pensar a burocracia do Estado, pensar o acesso a esses bens e serviços, a seleção de pessoas para usufruírem de determinados benefícios e assistência, etc. Então, o que acontece? A gente passa a mudar o perfil de quem vai fazer essa profissão, de quem vai cursar essa profissão. Então, pessoas da sociedade, das camadas da sociedade, começam a adentrar nas instituições de ensino,
né? E aí, conforme o tempo vai passando, é uma história longa, a gente leva 4 semestres para discutir esse desenvolvimento, mas, assim, a grosso modo, a partir da década de 60, a gente começa a entrar numa fase de amadurecimento, de questionamento da própria profissão dentro da profissão. É quando, então, um grupo de profissionais, né, mais intelectualizado começa a questionar as bases teórico-metodológicas, éticas, políticas da profissão, e aí faz com que, então, no campo da universidade, comece a se discutir a serviço de quem está o serviço social. Se é da burguesia, se é do Estado, se é da população, que população é essa, e os excluídos, quem olha por eles, como assim, sabe? Então a gente começa a entrar num processo que a gente chama de um movimento de reconceituação, que é quando a gente já está bebendo de outras fontes ainda conservadoras, que é o positivismo, o estruturalismo, né? Mas a gente já está bebendo de um conhecimento das ciências humanas e sociais. E aí a gente começa a conhecer um pouquinho sobre o marxismo, né, de uma forma ainda não direta com a obra clássica de Marx e dos seus contemporâneos. Né? Depois a gente vai passar por um processo de ditadura militar, a gente já sabe como é a história, né? O Estado ele vai atuar ali né, com repressão e assistencialismo, os assistentes sociais da época, então, vão atuar muito nessa direção também, ainda com pouca crítica social, mas aí vem a década de 70, 80, as décadas, né, já com os movimentos sociais, a luta pela redemocratização, e aí a gente já tem um perfil de assistentes sociais em formação, em curso, diferenciado, já mais crítico, é um perfil que vem da classe trabalhadora, então nós somos profissionais que, na grande parte, somos da classe trabalhadora, nós não somos elite. Então a gente começa a reconhecer o nosso lugar também nessa sociedade. Então nós somos classe trabalhadora que vai, a partir do Estado, das políticas públicas, das lutas, das resistências em sociedade, compor esse cenário de forças, né, e vai também, então, a partir da nossa prática, como você falou, insistir por uma outra ordem societária. Né? Então a gente vai adentrar nos campos justamente para ser aquele profissional não conformista, né? Não conformado com o que está posto. Né? Somos profissionais que, de fato, vamos questionar a ordem vigente. Né? Estamos falando de uma fase de ditadura que nós sabemos como eram as relações sociais. Então, a década de 80 ela é muito importante para o serviço social, porque aí a gente começa a beber da fonte do marxismo teórico, ontológico, e é aí que a gente começa, então, a entender qual é a dinâmica dessa sociedade. Aí cai a ficha, né? E aqui na América Latina, a gente tem um movimento muito próprio, né, dos outros países, porque a gente entende que esse discurso liberal de que nós iríamos nos desenvolver enquanto nação a ponto de nos tornarmos um país de primeiro mundo, isso era mentira, que na verdade a gente continua sendo uma colônia, que a gente continua sendo subordinado aos grandes impérios. Né? Então, quando aqui na América Latina essa ficha cai, e as ditaduras burguesas elas estão aí para justamente mostrar isso para a gente na história, o serviço social, então, cai a ficha e se reconhece enquanto classe trabalhadora. Então, a gente entende que o problema não são os indivíduos, que o problema é o modo de produção capitalista, e que o Estado ele tem que dar respostas. Né? O Estado ele precisa dar respostas. Então, é isso, nós somos, na nossa base de formação, a gente recebe todo essa formação sócio-histórica, política, né, e que faz da nossa categoria profissionais que de fato estiveram presentes em todos esses movimentos, né, movimentos sociais de todas as formas e possibilidades possíveis e na própria constituição das bases do Estado Democrático de Direito, né? A Constituição Federal, estávamos lá também, nas comissões, na luta, escrevendo, propondo, sugerindo, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, do Idoso, nas legislações subsequentes, da saúde, da educação, estávamos lá, pensando que Estado é esse de bem-estar, que Estado social é esse que a gente queria. Há uma nova ordem societária para além de exploração, de dominação do próprio sistema capitalista.
Então é uma profissão que, né, passou a fazer parte de um conjunto maior da sociedade, né, entendendo então a configuração dessa sociedade como uma configuração desigual, que gera exclusão, que as problemáticas sociais elas dizem muito a respeito de todos nós e não só daquele indivíduo. Então a gente passou a ter uma formação não para policiar a vida das pessoas, não para moralizar, não para psicologizar a vida das pessoas e taxá-las, né, e culpabilizá-las pela sua condição, mas entender uma perspectiva que a gente chama, né, na sociedade, na dialética marxista, de totalidade. Entender que aquele indivíduo, né, que é considerado problema, na verdade, ele está reproduzindo todo um valor simbólico, né, e materializando na sua condição uma conjuntura maior, que é macro, que é da sociedade capitalista. Ao final da Segunda Guerra, a gente teve o estabelecimento do estado de bem-estar social, como uma tentativa de oferecer para quem sobrou da guerra, depois de todo aquele monte de destruição, uma condição aparentemente mais interessante do que aquela que estava acontecendo desde 1917 lá na União Soviética. Então, tanto é que daí se estabelece a Guerra Fria depois da Segunda Guerra. Então, vem o estado de bem-estar social. Eu imagino que uma grande quantidade de pessoas que fizeram essa interlocução entre as pessoas menos favorecidas e que o Estado estava querendo oferecer para essas pessoas, no meio devia estar, eu não sei que nome que tinha, mas no meio devia estar alguns operadores ali que se assemelhavam à assistente social, né, numa espécie de, na época, né, numa espécie de triagem, assim, fazendo parte dessa burocracia que ia dizer, olha, realmente, você que saiu da guerra, você que perdeu tudo, ou você que perdeu dinheiro e tal, olha, o Estado vai te acolher e vai fazer você se sentir bem, né? E daí depois, o que veio depois, daí veio o liberalismo, agora o neoliberalismo e tudo isso que está se destruindo, né? Olha, cara, é porque você tem um monte de gente que gosta de você que está te assistindo aqui, cara, porque senão eu já teria saído um comentário aqui, Raione, vai para Cuba! Bicho. Então, assim, essa ideia, você acha isso mesmo, que o serviço social, não sei que nome que tinha na época, teve alguma coisa a ver com esse estabelecimento do estado de bem-estar social? Eu acho que assim, o estado de bem-estar social, ele surge como uma resposta do Estado aos conflitos, né, que estavam travados ali entre a classe operária e a burguesia, e os capitalistas. Sim. Então, as crises iam se acentuando de tal modo que, por exemplo, em 1883, né, Bismarck, na Alemanha, instituiu os seguros sociais como uma forma de acalmar, né, os ânimos dos trabalhadores daquela época. Estávamos falando de uma guerra civil de trabalhadores Getúlio, capitalistas. Né? Getúlio aqui no Brasil, as leis trabalhistas, 13º, né? O Getúlio, ele vai, inspirado nesse modelo bismarckiano alemão lá de 1883, né, instituir o seguro social aqui no Brasil, né, mas no caráter também, porque nós estamos falando de uma classe operária brasileira nascente, né, eu vou usar essa expressão, mas que muitos deles vieram de fora. Vieram muitos imigrantes europeus que falaram, viu, vocês estão dormindo no ponto, lá na Europa a gente já está lutando faz tempo, é hora de fazer greve, barricata, fechar essas fábricas, botar fogo em tudo, né? Então, o que acontece? Como aqui no Brasil a gente não tinha ainda nenhuma legislação trabalhista, não tinha uma previdência, não tinha nenhuma política, né, que olhasse para os trabalhadores, o Getúlio ele fez muito semelhante ao que o Otto von Bismarck fez lá na Alemanha em 1883. Né, em 1923, aqui no Brasil, ele institui a Lei Eloy Chaves, que vai, então, criar a Previdência Social, o Seguro Social de forma contributiva ali, né,
empregador, empregado, depois o Estado para algumas categorias profissionais, depois a partir de lutas, vai se expandindo até a gente, né, ter a previdência social que temos hoje. Isso é uma história longa também para a gente contar. Mas é isso mesmo, né? O estado de bem-estar social, ele surge justamente para acalmar os ânimos da população. Então, o Estado, de certa forma, ele se mostra preocupado com as questões da sociedade, ele passa a atuar, então, de forma direta e indireta por meio de bens e serviços, isenção de impostos, né, como mediador da economia, gerador de emprego. O Estado ele passa a se expandir também, porque o estado de bem-estar social ele vai tomar uma proporção interessante, né, quando lá nos Estados Unidos, né, no pós-guerra, a gente percebe a intervenção do economista Keynes, né, o keynesianismo, junto a Henry Ford, que vai falar, olha, o Estado ele não pode ser tão liberal assim, porque vai virar um caos isso aqui, né? Então, o Estado ele fala, poxa, é verdade, eu preciso atuar na economia, eu preciso também gerar emprego, pleno emprego para o desenvolvimento, né? E aí a população, então, de certa forma, uma maioria da população, tendo acesso ao trabalho, à renda, ela vai, de certa forma, então, estar, né, mais tranquila e o Estado vai conseguir manter a ordem social, né? É claro que em tempos neoliberais isso vai ser questionado, começa com Thatcher na Europa e depois na Inglaterra e depois vai se expandir como um câncer, né, para todo o globo, porque a intenção do capitalismo, como a gente sabe, né, é a acumulação do capital, da riqueza. E é nas mãos de todos? Não, porque socialização da riqueza é a ideia do socialista comunista. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então é uma luta muito grande. Então a ideia é justamente fazer com que o movimento da classe trabalhadora, né, seja cada vez mais fragmentado, né, e para que os ideais da burguesia possam ser alimentados e retroalimentados a partir do próprio movimento político, né, e a configuração dos estados desde então. Pois é, e daí eu imagino que o papel do assistente social consciente, principalmente consciente da classe, né? Você acha que então daí o papel do assistente social consciente acaba ficando assim entre a cruz e a caveirinha, assim, tipo, ele que nem assim, vamos pegar um assistente social que trabalha em uma prefeitura, assim, né? E daí chega um cidadão ali e tem uma determinada demanda ali. E daí o assistente social sabe que aquele usuário tem direito àquela demanda. Naquele momento, aquela determinada prefeitura está sem condição ou não faz parte das prioridades daquela gestão específica oferecer aquele direito àquele usuário. E daí o assistente social fica ali, bom, eu devo ou não devo tornar consciente para essa pessoa o direito que ela tem. E aí, assim, até uma curiosidade em termos de ética, o que a ética da profissão pede numa hora dessa, assim? Bom, o assistente social consciente e inteligente, né, ele vai... a gente tem que discutir isso, porque a gente sabe que tem relações de forças, de opressão também. Nós somos trabalhadores, a gente também sofre com essas opressões, né? Não é porque somos funcionários públicos que a gente também não depara com algumas situações que nos tensionam a dar essas respostas para a população, né? E só que nós somos conscientes que isso é um movimento da própria sociedade capitalista, de negar os direitos da população. Então, o profissional que é consciente, ele sabe que direito não se negocia, direito se cumpre. Se a gente começa a negociar direito, a gente já perdeu. Se a gente conseguiu chegar num ponto de falar, olha, a população que demanda de tal, né, serviço tem direito a acessar X e Y, então a gente não pode recuar. Se a população tem direito a acessar a creche,
a alimentação, a renda, o trabalho, a profissionalização, enfim, qualquer benefício, qualquer atendimento e atenção é direito. Eu não posso falar para a população, olha, nós não estamos oferecendo. Então volta para casa e espera em algum momento isso acontecer. Fala assim, olha, de uma forma inteligente, por isso que eu disse para você, a gente pode falar, olha, no atual momento, os recursos que estão postos aí, né, ele não nos permite fazer essa concessão, mas é um direito. E a senhora pode recorrer desse direito em outras instâncias. Daí, a depender da situação, a gente vai falar, olha, judicializa. A gente evita fazer isso porque se é um direito, olha o desgaste, expor a população a, né, ter que judicializar uma demanda. Mas em alguns casos acaba sendo, e hoje no Brasil virou tendência. Não que eu concorde com isso, mas em alguns casos é o que a gente recomenda. Né? Ou muitas pessoas, inclusive, falam, então eu vou falar com o vereador? Então eu vou falar. Fala com o vereador, fala com o padre, fala com o pastor, fala com a liderança do bairro. O que a gente não pode fazer é com que a população desacredite do seu próprio direito, que já é algo conquistado. Né? Então, o que eu digo para você é isso, são questões realmente que nós lidamos no cotidiano e cada vez mais conscientes, a gente tem que atuar de forma inteligente para que a população não volte para essa condição de subordinação, né, de opressão, de exclusão, mas que ela se fortaleça no sentido de, então é um direito? Então eu posso? Então como eu faço? Assim, eu não posso te garantir isso pelos recursos institucionais que eu tenho aqui, mas você pode buscar de outras formas. E nós, como funcionários públicos, eu estou há mais de 10 anos na caminhada, a gente sabe que é assim que funciona. Muitas pessoas conseguem porque elas realmente são orientadas e correm atrás, né, de pessoas ou do próprio sistema judiciário, e isso faz com que a pessoa, de fato, consiga, então, né, acessar um direito dela que está aí posto nas legislações. E daí, assim, eu vou emendar duas perguntas juntas, assim. Você acha, então, que o pessoal do serviço social... Eu falo pessoal porque nem sempre houve a profissão de assistente social, né? Saiu do caráter de caridoso para o caráter de militante, e se sim... a burguesia, o Estado acaba, não vou dizer tendo cuidado, mas assim, ficando atento com o assistente social, querendo não arranjar tanta briga com o assistente social, porque ele acaba sendo ali, como você acabou de dizer, aquela pessoa que vai dizer para o cidadão, olha, o que o Estado... ou até o que uma empresa, às vezes, porque o assistente social pode estar numa empresa também, o Estado, a empresa, tem que te fornecer isso. Então, você acha que o Estado trata o assistente social meio, assim, a pão de ló, ou não, com esse medo da revolta, com esse medo, assim, você acha? Eu não acho que a gente tem esse poder todo, sabe? Mas sim, né, nós somos profissionais que a gente, se desenvolvemos, né, de uma forma adequada e satisfatória a nossa profissão, porque há profissionais e profissionais, não só no serviço social, como em qualquer profissão, né? Sim. Mas se nós somos profissionais, assim, que desenvolvemos uma prática coerente com o que se espera, né, não é que nós vamos ser tratados a pão de ló, né? Às vezes, como você falou, às vezes a gente é visto até como chato, a gente é até excluído, sabe? Assim, é meio que deixado de lado, né? Assediado, rola muito assédio moral, em alguns casos ameaças, demissões, né? É algo muito sério, né? Porque é um autoritarismo sem precedentes. E nem todos os profissionais, todas, conseguem aí achar forças para lutar contra essa opressão que também sofrem enquanto trabalhadores. Então, muitos acabam até se omitindo por uma questão de não ter forças mesmo, e de não, às vezes até sobrevivência, né? Sobrevivência. Precisa ter ali o seu salário, o seu emprego, então há uma conveniência também no sentido de sobrevivência, né?
Então, há questões e questões, né? Agora, dizer que nós somos militantes, aí também eu faço algumas observações no sentido de que, recentemente, a gente sabe, né, que os processos sociais e políticos nos últimos anos têm sido muito tensos aqui no Brasil, a última eleição está aí para dizer isso, né? Então, assim, rachou muito, polarizou a nossa sociedade, e no serviço social não foi diferente, né? A gente percebeu também uma profissão com muita gente, de fato, conservadora, né, que defende, de fato, né, um Estado neoliberal, uma sociedade, uma economia neoliberal. Então, assim, é difícil falar em militância, porque a gente coloca o serviço social num combo de que somos todos de esquerda, ou que somos todos militantes em prol de direitos humanos, em prol da cidadania, em prol de direitos civis. E pelo que a gente tem notado, não é bem assim, né? Então, sim, há no conjunto da categoria profissionais que conseguiram absorver esse conhecimento e traduzir ele nas suas ações, nas suas pautas, né, individuais, em fazer parte de associações, de sindicatos, de movimentos sociais, né? Não é que isso é esperado de assistentes sociais, né, mas muitos, até por terem essa militância própria, né, acham no serviço social um terreno muito fértil para o desenvolvimento dessas capacidades, desses interesses, e se fortalecem em coletivos, né? Mas não é um traço que a gente pode afirmar que hoje os assistentes sociais do Brasil têm na sua constituição profissional. Os nossos conselhos regionais e o federal, né, os nossos congressos, as nossas publicações, seminários, né, eles trazem esse viés. Eles trazem esse viés na sua pauta. Sua pauta enquanto uma identidade da categoria. Você vai ver os nossos conselhos se posicionando, né, a favor da equidade, a favor das políticas públicas e sociais, a favor dos direitos humanos, né, e contra toda forma de preconceito, discriminação, autoritarismo, né, mas não quer dizer que o conjunto de profissionais, né, assumam essa postura, pelo contrário, muitos criticam. Né, então é uma profissão como todas as outras que no seu interior tem vários projetos em disputa, né? Temos um projeto que é hegemônico, que é o projeto que nós chamamos de ético-político, que vai defender todas essas bandeiras e pautas e se posicionar, né, a favor mas não quer dizer que também no seu interior não tenha grupos mais conservadores, tem até alguns que defendem, né, a retomada das ideias neotomistas, o serviço social cristão, o serviço social conservador, etc. e tal. Tem esses movimentos no próprio seio da profissão. Por isso que eu falo, então a gente não pode afirmar que somos militantes, né? Somos profissionais, serviço social é uma profissão. E muitos profissionais trazem uma militância, né, na sua vida pessoal, né, e trazem ela também para a sua vida profissional, né? Entendi. E assim, você falou de direitos e tal, você acha que está tendo algum tipo de tentativa ofensiva de diminuição ou de interrupção, assim, de alguns direitos, você acha? Não dá para falar de todos, né, mas a ideia é que todos os nossos direitos, em algum momento, eles, né, sejam reduzidos o máximo, né, desde 70, como a gente já colocou aqui, né, o plano, né, o ideário neoliberal é justamente isso, menos Estado e mais mercado, né, então, isso, a gente vai experimentar esse cenário a partir de 1990, a gente acaba de publicar em 88 uma Constituição cidadã, né, diga-se socialista, comunista, mas ali com várias brechas, né, para o mercado. E aí a gente tem, né, com Fernando Henrique e a sua turma na década seguinte, né, uma abertura para um Brasil neoliberal,
né, na sua Constituição. Então, os direitos já começam a ser sucateados ali. A gente não tem na nossa história um momento que a gente pode falar, poxa, temos uma Constituição cidadã, um Estado social que foi implantado, né, na sua maior parte. Né? Não temos um Estado... Eu não acredito que nós temos um Estado democrático de direito. Acho que é fake isso, sabe? É fake news. É uma coisa que está muito no papel, mas que na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona. Né? Há muitas forças e a gente sabe que o capital, né, e que o Estado ele é burguês, que ele atende os interesses da burguesia, que a classe trabalhadora cada dia mais é massacrada e que o plano burguês ele está aí, ganhando forças a cada dia. Né? A gente vê pelo o próprio descaso com as políticas públicas e sociais. Dizem por aí que o Estado ele custa muito caro, né? Custa muito caro. Só que veja, o Estado, né, transfere para os bancos mais de 1,2 trilhão. Não, você não errou, não. É para os brancos mesmo. Você não errou, é não. para os brancos. Ah, tá. É porque, como é que fala? É um ato falho. É um ato falho. Mas é isso. A gente tem, Márcio, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, de desenvolvimento capitalista, a gente tem um Brasil tão igual quanto ao Brasil de 1500 para cá. Não mudou muita coisa, só ficou mais sofisticado. As formas de exploração, porque assim, quando você começa a entender a lógica da sociedade que nós vivemos, e vamos falar do Brasil, a Casa Branca ela está no seu mesmo lugar e a senzala também. Tá? Então, assim, a classe trabalhadora precisa entender que ela é senzala. E a Casa Branca está lá, não quer nem saber. Só que alguns da classe trabalhadora estão ali, muito próximos da Casa Branca, sendo beneficiados de alguma forma. Então, assim, né, os opressores não seriam tão fortes se não tivessem, né, oprimidos do lado deles. Então, muitos oprimidos acabam estando do lado dos opressores de uma forma totalmente cega. E a gente tem um Estado e uma nação totalmente subordinada à Casa Branca. Diga-se o capital estrangeiro, diga-se o império. Nós somos colônia. Nós continuamos sendo colônia. Então, os nossos direitos eles estão postos em xeque. Quem decide isso não somos nós, não é o nosso Estado. O Brasil ele é um país que ele vende os seus direitos, vende o seu patrimônio para o estrangeiro. A China está comprando tudo, os Estados Unidos, a gente entrega de graça. O nosso petróleo, tudo que nós produzimos de bom não fica aqui, vai para fora. Então eles destroem a nossa cultura, a nossa população, o nosso Estado democrático de direito que de fato nunca existiu, é fake, e a gente está aqui, perdendo tudo. O golpe de 2016, o impeachment da Dilma está aí para mostrar isso para a gente, uma presidente que foi tirada do poder de forma ilegítima. Quem acompanhou esse processo sabe como que foi. E de lá para cá foi só retirada e retirada de direitos, e não estão nem aí. E a população não se revolta. Por quê? Porque a burguesia conseguiu e está conseguindo a cada dia fazer com que o seu plano dê certo, que é de retirar os direitos. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma administrativa, congelamento dos gastos públicos por mais de 20 anos, e a população gritando pela volta do regime militar. Cara, é loucura isso. Isso aqui é um hospício a céu aberto. A gente precisa, na verdade, de uma intervenção psiquiátrica. Essa semana eu vi um meme, uma fala assim, falando assim, o Brasil é o seguinte, se você botar uma lona por cima, ele vira um circo. Se você murar em volta, ele vira um hospício. A gente tá tipo assim. Deixa eu só fazer uma coisa. Eu não posso perder mais um ato falho seu. Você chamou assim, você falou assim, a Casa Branca. Na verdade, é a Casa Grande, certo? É Casa Grande e Senzala. A gente chamava de Casa Grande, a casa onde ficavam os senhores dos escravos. Se chamou de Casa Branca. Mas
Se a gente for É um ato pensar na casa, falho. se a gente for pensar na Casa Branca lá, né, em Washington, não deixa de ser a nossa Casa Grande, né? Então, desde antes Perfeito. desde antes do regime militar, né? Né? Você tá bom de ato falho, bicho. Perfeito. É Perfeito. branco por banco, é Casa Branca por Casa Grande. Ó. E assim, Perfeito, Márcio. Perfeito. e assim, o eu vou deixar a cidadania. Não, vamos juntar as duas coisas assim. É. A ideia é a gente falar do serviço social e o que o serviço social consegue influenciar ou contribuir para a cidadania. Eu acho que a gente dá aí. Eu ia fazer uma pergunta separada, mas eu acho que dá para juntar aí. Cidadania, que é a possibilidade das pessoas terem os seus direitos políticos, o acesso aos seus direitos, aos serviços, enfim, ser um cidadão pleno que tem acesso a tudo que o seu país tem a oferecer de oportunidades, direitos e deveres. Isso é o cidadão. Junto com isso, tem o exercício, uma forma de exercício para isso é a democracia. No nosso caso, a democracia direta e indireta, dependendo do poder, né? E daí, assim, o que você acha? Pergunta complexa. Pergunta para você perguntar para a prova, hein? Olha só, o que você acha que o serviço social tem a contribuir, tem conseguido contribuir para a aquisição, para a compreensão do exercício da cidadania e da democracia? Olha, eu acredito que sim, né, até porque nós somos profissionais que estamos ali lidando diariamente, cara a cara com a população. A gente conversa com a população. A maioria da população que acessa os nossos serviços é uma população, né, que traz aí, né, ausência de informações, que traz todas as expressões da questão social que eu já falei por aqui. Analfabetismo, uma população que não entende os processos políticos, que não entende de economia, que não entende de desenvolvimento social, que não entende de interesses, né, que não tem consciência de classe, é uma população que é oprimida. Então, assim, pega tudo isso e pensa nesse. São as pessoas que chegam até nós no serviço social, na grande parte. E uma das nossas principais teóricas do serviço social é a professora Marília Yamamoto. E ela fala que o principal instrumento de trabalho do assistente social é a linguagem. Então, fico muito pensando no Lacan também agora, né? E aí o que acontece? A gente tem essa capacidade de traduzir para a população, nos grupos, nos atendimentos, nas visitas, e para o próprio Estado, para o judiciário, nos nossos relatórios, nos nossos estudos, nos nossos pareceres, nós temos essa capacidade de fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua condição. Como eu falei, eu já citei o exemplo lá atrás, de falar, olha, eu não tenho hoje condições de fazer que tal direito se efetive, mas isso não quer dizer que você não tenha direito de acessá-lo por uma outra via. Isso já é uma né? Quando eu faço um grupo e falo sobre os direitos das mulheres, direitos da criança, do adolescente, do idoso, da pessoa com deficiência, das pessoas com transtornos mentais, quando eu falo sobre o que é a reforma sanitária, a reforma psiquiátrica, né, quando eu falo dos nossos processos de constituição enquanto sujeito, né, enquanto os processos de trabalho, de exploração, de luta, quando eu falo de direitos previdenciários, de assistência social, de benefícios, de acesso à renda, ao trabalho, eu estou, né, promovendo um ato de cidadania e incluindo a população nesse cenário. Né? Então, nós temos muita contribuição. Por isso que a nossa prática não pode ser uma prática meramente burocrática.
ela tem que ser uma prática também intelectual, educativa, mas não educativa como as primeiras assistentes sociais da década de 30, mas educativa de politizar a população, de problematizar a sua condição de vida, e de não julgar sobre ela o peso da sua existência como uma culpa individual, um fracasso individual. Mas dizer que essa sociedade, na sua Constituição, ela é desigual. E que esse discurso de meritocracia não cola. Porque não tem espaço para todo mundo. Essa coisa de falar que todos somos iguais, nós não somos iguais. Nós somos muito diferentes. E a sua cor de pele, o lugar que você mora, a sua condição de gênero, também diz muito sobre o seu lugar nessa sociedade. Geralmente são as pessoas que estão em presídios, que ganham menos, que estão desempregados, que estão nas ruas. São pessoas pretas, pobres e periféricas. Então, assim, a gente tem uma contribuição muito grande para... Eu vou colocar aqui, é quase que um desabafo da Valdelice. Eu acho que você, na verdade, você está criando uma reunião de assistentes sociais aqui. Porque a Val, inclusive, já trabalhou conosco aqui, né? Eu vou ler porque é grande, ó. Nossa, senzala, estamos nela a partir dessa fala do pensamento do nosso início de 1500 para cá. As evoluções não foram para a ascensão de uma classe que, desde então, é de gerações controladas pela própria necessidade de sobrevivência. É só se perguntar por que dos benefícios. Realmente, né? É aquela coisa, você deixa ali só pingando para as pessoas o necessário para elas sobreviverem e continuarem sendo cooptadas e sendo sempre procurando alguma coisa do Estado. E daí eu acho que um dos principais profissionais que fazem essa ligação aí entre o Estado e as pessoas em situação de vulnerabilidade ou precisando de alguma coisa é o assistente social, né? Assim, tem uma pergunta que eu deixei aqui para o final, que fizeram no começo, que parece até tese de, sei lá, tese de TCC, tese não sei do que. Eu vou perguntar, porque, enfim, perguntaram, eu vou perguntar. Aqui, a Tiele Gonçalves perguntou assim, comenta sobre o assistente social na frente da pandemia com foco em saúde mental. É tão específico que está parecendo trabalho de escola, de faculdade, né? Mas tudo bem. O que você teria a dizer, assim, né? Eu não sei exatamente que atividade você estava fazendo no período anterior aí, né? Porque você falou que você veio aqui para São Sebastião em novembro. E daí eu não sei de que maneira você estava atuando antes, se tinha uma ligação com saúde mental, mas enfim, além de tudo, você se interessa, senão você não ia estar fazendo psicanálise e tal. Você acha que o assistente social tem contribuído? Antes de você responder, deixa eu só fazer um comentário. Quando começou a pandemia, ou melhor, quando começou a questão do auxílio emergencial, eu pensei assim, putz, beleza, né? Óbvio, para mim, assim, era óbvio. É óbvio que o governo federal vai lançar algum tipo de política, alguma coisa que vai usar os CRAS. Os CRAS eu não sei, mas vai usar os CRAS no sentido de fazer uma espécie de acolhida. Eu não gosto muito da palavra triagem, mas é um estudo das pessoas que realmente estão precisando do auxílio emergencial. Em geral, o assistente social do CRAS, deixa eu falar, o Centro de Referência e Assistência Social, é tipo a atenção básica dentro da política de assistência social. Geralmente o assistente social do CRAS, ele conhece o seu território, ele conhece as pessoas, ele conhece um pouco das pessoas que vão precisar mais ou menos, tal. E isso não foi feito. Vamos dizer assim, os assistentes sociais, eles não foram usados
o trabalho deles não foi usado dentro da oferta de benefícios, de nada dentro da pandemia, pelo menos não dentro de uma determinação federal. Pode ter acontecido isso em alguns municípios, mas isso para mim era óbvio. A mesma coisa, o agente de saúde, para mim era óbvio que o agente de saúde, que conhece cada canto do seu território, ele ia procurar saber, ele ia orientar as pessoas, ia tentar ver alguma coisa de testagem, sabe? Isso ia fazer com que a pandemia não se alastrasse tanto. Para mim era óbvio, e nada disso foi feito. E daí vem aqui a Tiele e pergunta, né, o que a assistente social tem a ver, o que ele pode fazer na pandemia, e ela especifica mais um pouquinho aí na saúde mental. Mas se você puder fazer a gentileza de comentar também o papel do assistente social na pandemia, de maneira geral, eu fico agradecido. Assim, foi muito questionado, muitas assistentes sociais, inclusive, morreram, né, pela exposição, porque muitos dos serviços foram considerados essenciais, mas a gente teve um suporte, não teve um cuidado, né, dos próprios empregadores com os trabalhadores. A gente ficou muito exposto, né, nessa linha de frente, e isso adoeceu muitos profissionais, né? Nós também passamos a desenvolver trabalhos remotos, não que seja uma prática do serviço social, assim como a psicologia também emitiu alguns pareceres, algumas orientações, né? Sim. E a gente passou, inclusive, também a considerar a nossa prática, o trabalho remoto, fazer contatos com as pessoas, para, de certa forma, estar ali próximo. Mas muitos serviços, eu, por exemplo, trabalhava no CREAS, eu coordenava o CREAS de Limeira, né? Muitos dos trabalhadores foram afastados, grupo de risco, e uma pequena parcela continuou trabalhando. Essa parcela que ficou trabalhando não deixou de ter contato com a população. Eu mesmo fiz muitas visitas enquanto coordenador, eu acabei fazendo visitas, porque você recebia denúncia de idoso isolado, de idosos sendo violentado, abandonado, de mulheres. As mulheres chegavam no CREAS roxas, porque as pessoas passaram a viver dentro de casa, os maridos, os companheiros, companheiras, passaram a agredir. As pessoas, né, começaram então ali a colocar para fora todas as suas questões internas mal resolvidas, os seus conflitos aumentaram. Nós, enquanto pessoas, também não deixamos de viver esses conflitos internos. Então, isso nos adoeceu de uma proporção que não dá para a gente mensurar, né? Então, assim, nós, enquanto profissionais, uma sobrecarga muito de trabalho, de emoções, de sentimentos, de exposição, né? E assim, uma crise sem precedentes, né? Nós estamos num cenário de guerra, uma guerra biológica, né? E que também, claro, vai atenuar as questões da sociedade, né? As violências, as crises, a pobreza, a miséria, a fome, né? Agora as taxas de analfabetismo, vai só aumentando, as problemáticas vão aumentando. Crianças sendo acolhidas porque, né, sofreram agressões, abuso, violência sexual, pessoas com deficiência, enfim, pessoas tentando, de alguma forma, acessar um amparo, uma assistência, o Estado negando, demorando para a concessão de auxílio, cortando Bolsa Família de famílias que recebiam, ou seja, o Estado desprotegendo. Né? O momento que a população mais precisa do Estado é o momento em que o Estado ele recua. No primeiro momento, querendo oferecer R$200 de auxílio emergencial, né? E depois R$600, enfim, depois corta, a população desempregada, não tem condições de pagar o aluguel. Onde que essa população vai procurar assistência? Nas políticas públicas, nos serviços de saúde. E os assistentes sociais, dentre os profissionais, são aqueles que principalmente vão fazer
essa ponte, né, de acesso a esses benefícios. A gente passou a atender muito essa parte de atenção imediata de uma calamidade pública, né? De verificar lugar para as pessoas morarem, renda para isso, renda para aquilo, para pagar a conta, cesta básica, auxílio isso, auxílio... Por quê? Porque as pessoas ficaram da noite para o dia sem emprego, isoladas, abandonadas, desamparadas, violentadas, né? Então, assim, e isso tudo, veja, num cenário em que os recursos foram, muitos recursos foram cortados, o congelamento de gastos já está aí, muitos serviços da assistência social tiveram redução de 30%, 40%, né? Então, assim, é uma política, estou falando agora da assistência, que opera com 3% apenas dos recursos públicos, a saúde 15%, a educação 25%, só para você ter uma ideia de como que, né, a população mais vulnerável ela é tratada. É uma política de pobre para pobre. Não deveria. E isso tem impactos, claro, né, nas nossas relações como um todo. E, né, no caso da saúde mental, que eu acho que é o que a colega perguntou, não é diferente, porque muitos dos pacientes passaram a ficar em casa. Pacientes do CAPS, por exemplo, que são, né, pacientes com transtornos graves e severos, sem medicação, sem um acompanhamento multiprofissional, sem as atividades em grupos, que são terapêuticas, e que essas pessoas, do nada, passaram a ficar, né, nas suas casas, com suas famílias, que mal compreendem o transtorno mental, o que é um transtorno mental, agredindo, sendo agredida, porque aí o paciente também, ele né, fica mais agressivo, né? Então, assim, é uma crise sem precedentes, né? A gente vai levar muito tempo para, enfim, tratar um pouco de tudo isso que nós perdemos, né? Essa fala sua me fez, infelizmente, lembrar de uma fala do Inominável, que nos governa, numa live dele, aquelas lives tenebrosas de quinta-feira lá. Teve uma live que ele quis justificar a saída do... Isso já faz muitos meses já, foi ano passado. Ele quis justificar a saída do isolamento social, aquela coisa, né? Desde o começo ele fala, vamos pra rua, vamos trabalhar e não sei o quê. Ele quis justificar assim, ele falou mais ou menos nessa linguagem assim, agora o que acontece? O homem fica em casa, dele fica nervoso, daí acontece isso, ele acaba batendo na mulher, coisas assim. Então, o problema é o animal ficar em casa, o problema não é ele bater, o problema é ele ficar em casa, você tem que deixar o homem sair, ele não tem que parar de bater, ele tem que deixar de ficar nervoso e sair. Então, assim, é esse tipo de coisa, né, cara, que a gente se depara. Então, enfim, acabei lembrando disso. Tem uma questão que eu considero que é um pouquinho polêmica e eu quero dar para você... Dar não, né? Eu quero te perguntar, não é dar oportunidade. Eu quero te perguntar a questão das 30 horas do assistente social. Isso é uma coisa, até mesmo que você disse aí, no meio da sua fala, a ideia de que o Estado é pesado, junto com isso o serviço público, o funcionário público é pesado e não sei o que e tal. E a sua profissão, sinceramente eu não lembro que ano, mas a sua profissão tem a regulamentação do exercício de 30 horas semanais. Comenta um pouco disso, assim, nos ajuda a entender o porquê disso, faz sei lá, o comentário, não vou dizer que é uma defesa, mas faz o comentário a respeito disso. Na verdade é uma lei de 2010, né, que a nossa profissão, ela conquistou após muitas lutas, né, justamente por entender, assim, que nós somos profissionais que ficam, assim como outros, né, essa luta não é só do serviço social, a psicologia também está nesse movimento, né, enfermeiros,
fisioterapeutas. Sim. Então, assim, os profissionais da saúde como um todo, assim, os conselhos, eles têm buscado, agora o Conselho de Farmácia também, se não me engano, no sentido de que nós que atendemos um número muito grande de população, enquanto trabalhadores, né, a gente fica muito exposto a situações muito delicadas da vida das pessoas. Lidamos com violência, lidamos com a fome, ficamos expostos, né, ao que há de, assim, de mais complexo, né, da existência humana e na sua própria relação com o mundo. Então, entendendo que isso traz impactos para a saúde mental dos trabalhadores, né, é claro que, né, os fundamentos são muito mais profundos, mas o Conselho, então, iniciou um movimento político para que as nossas condições de trabalho elas fossem reconhecidas como situações degradantes até em algumas situações. E que isso traz prejuízos também para a própria saúde mental do trabalhador e, consequentemente, traz prejuízos para o próprio desenvolvimento do trabalho, né? Então, pensando nisso, a lei ela foi publicada justamente para que os profissionais tivessem, então, melhores condições de desenvolver o trabalho, né? Não com menos sobrecarga, porque a gente continua tendo que atender aquela demanda, né? Sim. Mas tendo uma possibilidade de ter outros espaços e momentos para um cuidado, né, da nossa própria saúde mental. E é uma luta geral da classe trabalhadora, né? Porque há um movimento global hoje, né, de redução da jornada de trabalho. Países de primeiro mundo já estão, inclusive, tentando fazer experiências. Espanha, o próprio Japão, né? De tentar reduzir o trabalho semanal para 4 dias. Então, assim, é uma discussão, porque, assim, as previsões que se tinham, por exemplo, né, de escassez total dos recursos naturais, para 2072. Isso eram previsões. Hoje é para 2030. Né? Então, assim, a gente precisa questionar a produção, o consumo, né, a emissão de gases, de lixo, né? Nós estamos contaminando o planeta de tal modo que se nós consumíssemos no ritmo, por exemplo, que os Estados Unidos consomem, nós precisaríamos de aproximadamente, né, aí sei lá, né, uns 40 planetas Terra, e nós só temos um, né? Então, assim, há um movimento, inclusive político, no cenário global, de uma tentativa de redução da jornada de trabalho. Mas isso não quer dizer que vai ter uma redução do consumo. Então, aí vem aqueles que vão fazer uma defesa também, né, de que isso, reduzindo a jornada de trabalho, não quer dizer que a gente não vai poluir menos. Há aqueles críticos que vão falar, se todo mundo trabalhar menos, vão gastar mais no trânsito, passeando, saindo para lá e para cá, né, etc. Então, é uma discussão interessante, né? Mas para o serviço social, o contexto foi mais voltado para essa proteção, né, do profissional e da sua saúde mental e a qualidade do serviço à população. Que eu espero que a psicologia e outras áreas também conquistem. Muitos prefeitos, né, já são 30 horas para determinados cargos, né, de nível superior e da saúde. Sim, já houve iniciativas municipais, sim. A Valdelice aí, lembrando a questão do comportamento machista e do desequilíbrio e da educação, ela preferiu chamar de comando federal, eu prefiro chamar de inominável mesmo. Mas a Vera aqui, defendendo 30 horas para a galera toda, isso aí. Como é que você pessoalmente se sente como assistente social? Dá para perceber a sua paixão pela profissão, você se sentir instrumento da consciência de classe das pessoas mesmo, assim, né? Você acabou indo para a área acadêmica também, sendo professor, tal.
tá querendo acrescentar ainda o conhecimento de história, de psicanálise, a esse exercício e tal. Mas como é que você se sente assistente social? Eu posso falar para você que é uma profissão que ela mudou minha vida, sabe? Eu sempre falo, Márcio, que não foi eu que escolhi o social. Foi o ser social que me escolheu. Parece uma coisa meio clichê, né? As pessoas geralmente que amam muito uma determinada área, eu falo que, enfim, eu não trabalho muito com a ideia de vocação, de missão, né? Mas é uma profissão que ela trouxe um conhecimento que eu precisava para minha vida, sabe? Eu era uma pessoa muito preconceituosa, eu era uma pessoa, né, muito limitada, eu era uma pessoa, eu sofria muito, né? Eu não aceitava a minha sexualidade, então eu não tinha muito esclarecimento em relação a isso. Mas, por um lado, assim, inconsciente, as questões da sociedade e as minhas questões, né, me incomodavam muito. Né? Então, tanto que eu fui um adolescente muito problemático, né, no sentido de conflito mesmo. Eu era uma pessoa com muitos bloqueios, sabe? E eu lembro que uma vez na psicoterapia, falando para minha terapeuta, eu falava que eu queria me matar. Eu pensava em me matar por não aceitar, por não me aceitar homossexual, por não conseguir lidar com isso. E ela falou comigo assim, Rayane, você é um menino inteligente. Ela ficou ali trazendo, né, algumas qualidades que eu não enxergava, né, Uhum. mas que ela enxergava. E ela falou assim, Rayane, você estuda serviço social, por que você não vai entender a homossexualidade na sua constituição histórica, cultural? Vai aprofundar, você é ignorante no assunto, você só tem as suas bases de senso comum, nessa Uhum. cidade pequena. E eu fiz o meu TCC sobre a homofobia. Né? Então, Uia! eu entrei na faculdade homofóbica, eu tinha uma homofobia internalizada, e eu saí da faculdade compreendendo a homossexualidade no contexto geral e a minha homossexualidade. E isso me Uhum. permitiu me conhecer mais, sabe? Então, eu também com a ideia de que o assistente social ajuda as pessoas. Nós não somos profissionais da ajuda, né? A ajuda é uma coisa Uhum. muito ali da filantropia, da caridade, né? Nós somos profissionais que acolhemos na sua condição, nas suas fragilidades, né? No seu senso comum, na sua cultura, e a gente adentra no mundo do outro, no, no contexto do outro, na vida do outro. E se a gente tiver uma prática consciente, cuidadosa, preocupada, assim como, né, aquela terapeuta conseguiu fazer com que eu, né, me enxergasse de uma outra forma, nós assistentes sociais também podemos fazer isso. Então, Uhum. assim, eu acho que o serviço social é uma profissão, assim como a psicologia, por isso a psicanálise também, ela vem, né, desde muito pulsando no meu coração, ela tem uma contribuição muito grande na sociedade. Não é uma profissão em decadência, como muitos falam, não é uma profissão, muitos falam, de fato, desvalorizada no sentido salarial, alguns lugares pagam mal, mas eu rebato essa questão no sentido de que não é só o serviço social. Se você pega um concurso público de muitas prefeituras, estão pagando mal para dentista, para médico, não é só para assistente social. Faz Né? parte Então, daquela assim, a política de luta ela não é, ela é neoliberalismo que uma você luta falou, né? geral, é uma luta geral da classe trabalhadora. Não somos nós assistentes sociais que somos desvalorizados. Às vezes nós assistentes sociais não valorizamos a nossa profissão. Mas assim, Uhum. esperar que a nossa profissão vai ser valorizada pela classe política, esperar que a nossa profissão vai ser valorizada, né, pela elite, pela burguesia, esquece, porque a gente está ali justamente para fazer uma frente de resistência contra tudo isso.
Então, sabe, me incomoda quando alguém fala mal do serviço social e eu vejo o assistente social, né, passando ruim da profissão, porque nós temos capacidade de fazer com que as pessoas elas se transformem, elas reconheçam o quanto que elas são, sabe, especiais, importantes, conheçam as suas fragilidades, não entra para um abismo, tá? Elas possam então achar forças, serem encaminhadas para outros profissionais, terem acesso aos seus direitos. Muitas pessoas, de fato, falam, assistente social só dá cesta básica. Claro, é um direito, é uma necessidade humana imediata, a fome. Se você não tiver com a barriga Básica. cheia, você não tem força de correr atrás de mais nada. Então, assim, precisa, sim, do assistente social e de outros profissionais no acolhimento das pessoas que estão em sofrimento. Não cabe a nós julgar as decisões das pessoas, se são certas ou erradas, sabe? Não cabe. É muito particular isso, Legal. mas cabe a nós acolher. E, né? E é isso, serviço social para mim é uma profissão incrível, eu amo essa profissão, né? E sim, cada dia, a partir da minha prática, né, contribuir aí para o desenvolvimento de pessoas e da sociedade como um todo. Eu não almejo mudar o mundo, porque eu acho que seria demais, né? Mas se eu conseguir, enfim, contribuir com uma pessoa que seja, né, o acesso de uma pessoa que seja, se uma pessoa conseguir falar para mim, poxa, né, a partir da sua intervenção, alguma coisa mudou na minha vida, eu já estou feliz, eu já estou realizado. Então, assim, eu não vou mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu entorno. Isso, para mim, já é uma grande realização pessoal. Legal. Aproveitando que você disse, eu sei que você está nos finalmente, mas, você começou a falar que os comentários estão pipocando aqui, cara. O pessoal tá chorando aqui. Eu não estou conseguindo ver os comentários. Os comentários. Não, mas eu coloco. Aham. Aí, ó, Raione, um ser iluminado. Você acha que a prática do serviço social com pessoas diferentes, diversas pessoas, tal, fez com que a sua necessidade de, às vezes, tomar conhecimento da vida daquela pessoa, às vezes até estabelecer uma relação de empatia com ela ali, foi o que foi desgastando o seu preconceito, foi com que você, nessa coisa meio de projeção ou de espelho ali, fosse, às vezes, se vendo nos outros, vendo o sofrimento semelhante ao seu nos outros, ou o sofrimento diferente dos outros, e se conhecendo mais. Você acha que a prática do serviço social provocou isso em você, nisso que você estava falando, que eu era uma pessoa preconceituosa e tal? A gente sempre, a gente só é um sujeito porque tem o outro para a gente se espelhar, né? Então, não deixa de ser essa relação uma relação importante para que eu me reconheça também enquanto sujeito. Então, quando eu estou no exercício da minha profissão ou nas minhas relações cotidianas, eu sempre penso, quando eu vejo ou ouço, né, eu me deparo com uma situação em que a pessoa ela demonstra uma certa resistência, um certo desconhecimento, um certo preconceito, ou uma certa limitação sobre um determinado assunto, eu me vejo na responsabilidade de levar conhecimento a essa pessoa. Não no sentido de querer ser superior em conhecimento, mas porque eu sou um profissional que eu tenho conhecimentos que precisam dialogar, fazer com que a pessoa ela saia do lugar que ela está e ela possa acessar um nível mais elevado de consciência, seja para acessar um benefício direito ou para reconhecer a sua condição, né, enquanto um sujeito. Quando eu falo com uma mãe que está agredindo o seu filho, às vezes ela agride porque a forma que ela aprendeu a agressão. Então eu não posso punir essa mãe, né? Eu não posso simplesmente denunciar essa mãe e fazer com que o Estado, né, puna. Eu preciso primeiro conhecer que bases essa mãe tem de formação, essa mulher, família,
para violentar, para agredir, para maltratar. E aí levá-la, num primeiro momento, a entender que essa conduta é uma conduta que traz muito prejuízo para o desenvolvimento daquela criança. Então, num primeiro momento, eu penso que é isso, né? Se para mim me tocou o fato de eu conseguir, né, abrir os olhos para uma condição limitante que eu tinha, então eu me vejo com o compromisso e a responsabilidade de levar essas contribuições, né, para que as pessoas possam se reconhecer nesse contexto. E muitas pessoas estão sofrendo, né, Márcio? Sofrem, e por sofrer, acabam descontando no mundo toda a sua dor. Na sua família, que são os que estão mais próximos. E são aqueles que o serviço social trabalha, né, num primeiro momento, é com a família. E a família, a gente sabe, é um berço de loucura, né? É uma loucura a família. E a gente está ali, dialogando, conhecendo, se envolvendo, se implicando. E a gente tem que ter o cuidado de achar, assim, família não é a minha experiência, isso não diz respeito a mim. Então, ser profissional nesse contexto é muito difícil. Porque se você não for uma pessoa realmente muito esclarecida, você acaba achando que aquela situação é uma situação que é sua também, você se envolve de tal forma emocionalmente, enfim, que acaba perdendo ali o limite, né? As distâncias necessárias. E às vezes acontece o contrário também, né? Você está falando um pouco da consciência do profissional também. Às vezes é o contrário, às vezes ele se afasta demais também daquela pessoa que ele está atendendo, a ponto de daí sair falas assim, eu tô aí concedendo... desculpa o termo, assim, é que às vezes a gente ouve, eu tô concedendo cesta básica para vagabundo, eu tô criando pessoas dependentes do Estado, é um bando de folgado, e um monte de coisa, assim. Você tá, Raione, eu vou ter pesadelo essa noite, por sua causa, porque você tá me fazendo lembrar de falas do Inominável. Outra fala do Inominável, agora, essa é mais recente. Eu acho engraçado, porque, assim, às vezes ele fala coisa que não dá certo para ele mesmo, assim. Não sei se você viu, em uma daquelas conversas, sei lá, onde lá, perto do Planalto, sei lá. Ele falou assim, olha, você viu? Ele contando uma passagem da Bíblia, né? Você viu? Jesus chegou lá, tava falando com a galera, fez aquele lance lá de... acho que, não sei se ele falou dos peixes ou dos pães aquela hora. Deu comida pra galera, o que aconteceu? O que aconteceu depois? Depois, ele saiu meio de ladinho assim, foram lá o povo atrás dele. Olha aí, ó, o povo já dependente daquilo que Jesus estava dando para ele. Não pode, você vê, o povo é assim, o povo fica dependente, né? E isso, ele tava... eu não torço para time nenhum por enquanto, mas isso ele estava ainda comparando, comparando Jesus com o Lula, então dizendo que o problema foi, ele estava comparando, na verdade, com o Bolsa Família, com essas coisas assim, dizendo que a concessão desse tipo de transferência de renda por parte de governos progressistas não são positivos, né, porque o povo teria a tendência de se tornar dependente, né? E isso tá ali, direto com o dia a dia de vocês, assistentes sociais, né? Essa coisa de procurar o equilíbrio, de realmente não manter a pessoa dependente das políticas de assistência social, conceder o que ela precisa naquele momento, em termos materiais, mas também criar condições, oportunidades de que ela atinja autonomia. Uma pessoa que fala uma coisa dessa é uma pessoa que não entende como é que funciona o CRAS, por exemplo. É uma pessoa que não entende como é que funciona o terceiro setor, por exemplo, né? Que, assim, faz parte do serviço social essa busca da autonomia do cidadão, de que ele realmente, ele consiga, mesmo que seja dentro de um sistema capitalista, através do trabalho, da possibilidade dele de obter renda, de que ele não precise mais dos benefícios, né? Só que daí, assim, qual que é o entendimento, né? Você está cooptando as pessoas para se tornarem independentes do serviço. E a pergunta da Val,
era se ela acha não, se você acha que os assistentes sociais, eles trabalham para a União, que atua para a União. Essa é a pergunta dela. Você acredita que o assistente social é um profissional que atua para a União? Esta é a pergunta. Na maioria das vezes, sim, né? Nós trabalhamos para o governo, né? Para o Estado. Ele é o nosso maior empregador no Brasil, né? Só que é aquela questão, né? O serviço social, ele trabalha nessa relação e nessa tensão das forças, né? Institucionais, sociais, né? Então, assim, se nós atuamos numa linha só de, enfim, seleção de para acessar benefícios, para acessar renda, né, a gente, enfim, reduz a nossa prática a instrumentos muito burocráticos que qualquer profissional poderia ter. Não precisa nem ter nível superior, né? Então, acho que o grande desafio, se eu entendi a questão da colega, é que nós, de fato, entendamos que a nossa prática também ela é uma prática política. Não política partidária, mas uma prática política no sentido de consciência de classe, de fazer com que as pessoas compreendam a sua condição e acessem, reivindiquem e se organizem coletivamente e que possam fazer, então, com que os seus direitos, de fato, não sejam, né, perdidos nesse contexto de tanto retrocesso. E para isso, então, nós precisamos, enquanto profissionais, também ter essa consciência, né? Nós também precisamos compreender esses processos e, acima de tudo, ser inteligentes, né? Porque a gente não pode também bater de frente com o nosso empregador. Não à toa que uma das principais ações do assistente social é a mediação. Muito assistente social desconhece ou não lembra muito bem o que é isso. Né? Então, assim, entender que a mediação das forças, né, ela se faz presente no nosso cotidiano profissional. Nas nossas orientações, nos nossos relatórios, nas nossas reuniões, na gestão de casos, nos nossos posicionamentos, nas visitas domiciliares, né, na gestão de recursos, porque nós somos também gestores. Nós coordenamos serviços, somos secretários municipais, somos políticos, estamos em todas as estruturas do sistema. Temos que esquecer, né, todo o nosso conhecimento aí da nossa profissão. Né? Acho que seria isso, as nossas contribuições. Legal. Bom, considerações finais e merchandising. Eu já coloquei aqui, fui alternando aqui o seu Instagram, o seu Facebook. Não sei se tem, eu sei que você tem um canal no YouTube também. É que assim, colocar o canal no YouTube é complicado, que são aquelas letras lá que não dá para decorar, né? Então, acho que é mais fácil procurar pelo nome no YouTube, né? Como é que você tá lá no YouTube? No YouTube eu tô como Rayoni Rai. R-A-Y-O-N-I. Rayoni Rai. Tá, igual tá aí no Instagram também. É um canal, né? recente, né? Foi até as minhas alunas, as pessoas mais próximas, que falaram, você tem uma ideia interessante da profissão, dialoga com uma boa atualização, o pessoal gosta, né? Tem trazido alguns debates, participem também, né? Contribuam com temas, sugestões, o que tiver dentro do meu conhecimento aí. Eu tento não usar muito acadêmica, que distancia muito, né? O público, então falo, né, no português mais claro mesmo. É isso, né? Participem lá no meu canal do Instagram, do Facebook. Ali eu faço uma miscelânea de serviço social com psicanálise, com antropologia, filosofia. Então, participe, porque eu acho que a nossa vida, ela é a nossa mensagem. Acho que eu estou passando o mundo. Todos os meus processos, quem me acompanha desde sempre, sabe onde eu estava e onde eu estou e como eu fui aí crescendo, amadurecendo. O que você tem a dizer nessa luta aí do serviço social, a sua luta pessoal?
Eu estou vendo aqui, acredito, eu não sei se a Val, eu sei que já é formada, né? Tem outra moça aqui, eu acho que Soraya, pelo que eu entendi, ela também é atuante, acho que é assistente social também, ou está estudando. E aí? O que? Traga uma mensagem de esperança para os assistentes sociais, Raioli, porque tá difícil. Olha, eu falo, a gente não pode ser fatalista, não, nem tudo dá para acaso, a gente tem que ter esperança, parafraseando também o Paulo Freire, não do verbo esperar, né, mas do verbo esperançar. Esperançar. Né? As coisas estão acontecendo, a mídia, ela nos engana muito, a gente é, enfim, distraído de várias formas, mas do mesmo modo que há muita opressão, que há muita violência, também há muita resistência, há muita luta, nós estamos lutando, existindo, e é assim, né? Então não podemos desistir, não podemos perder as nossas forças, né? Eu sei que vai ter dia que vai estar difícil mesmo, a gente vai querer balde, mas quando eu saio de casa e vou até o trabalho, atendo as pessoas, vejo as pessoas ali, mesmo que elas não passem pelo meu atendimento, mas vejo pessoas acessando o serviço público, o Sistema Único de Saúde, sei que as pessoas estão indo nos CRAS, né? Enfim, eu sei que ali tem profissionais que olham para a condição humana, olham para a sociedade e as suas contradições, estão se esforçando para fazer um bom atendimento na medida do possível. Então, assim, é o movimento dos homens na história. A gente tem que ser inteligentes, entender que é isso. A vida não é uma linha reta que vai dar num lugar onde nós não sabemos bem onde é. A vida ela é cheia de contornos e nuances e obstáculos. Viver é isso, né? É ser desafiado a cada dia. Não podemos perder as nossas forças, porque até também usando um termo bíblico, né? Se a gente se cala, se os justos se calam, as pedras clamarão, não é assim? Então a gente não pode deixar que, né, a nossa voz ela seja silenciada. A gente precisa falar e que a nossa voz ela possa estar junto à voz de todos os sujeitos que lutam e resistem por sobrevivência, por existência. E é isso. Muito obrigado aí pelo espaço. A nossa live foi muito interessante e espero aí numa próxima oportunidade poder contribuir também.